Olá, pessoal. Vamos para uma aula hoje. Na semana passada, eu estive num evento em Santa Catarina para o setor têxtil, onde eu apresentei o ozônio para remoção de cor de efluentes. E aí, eu quero mostrar aqui para vocês o que eu apresentei lá. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui com bastante informação sobre o ozônio, independente, sabe? Aqui eu vou falar da aplicação de efluente, mas pode ser para água também, para outras aplicações. É um conhecimento mais geral. Então, eu fui pela Abrozônio, então eu expliquei um pouco quem eu era, que eu comecei a trabalhar desde 2014 como ozônio, e que de 2014 até hoje eu conheci várias plantas, vários sistemas de ozônio fora do país. Então, aqui, esse primeiro aqui é em Sorocaba, aqui, que é a primeira estação de tratamento de água aqui em Sorocaba, que usa ozônio para água potável. Essa aqui é em Córdoba, na Argentina, água potável também. Essa daqui é aqui no Brasil, no polo de Camaçari. Mas eu tive o privilégio de conhecer muitas plantas e não só por conta do ozônio, mas também porque eu já trabalho há muitos anos com tratamento de água. Bom, eu fui nessa palestra pela Abra Ozônio. Então, o que é a Abrozônio? A Abrozônio é uma associação que eu e mais alguns fabricantes de geradores de ozônio, nós fundamos para organizar esse mercado do ozônio, sabe? Porque é o gerador chinês, é o gerador não sei o que lá, e assim, o ozônio é maravilhoso. Os geradores já é outros 500. Por quê? O gás, se bem formado, se bem produzido, funciona super bem. Então, se você quiser entrar na Abrozônio, já é possível agora. Entra no site www.abrozonio.com.br. Lá vai ter estudante, empresário, fabricante, você pode se inscrever. Então, vai ser uma plataforma com estudos, com notas oficiais. Vamos colocar a ordem na casa da Maria Joana aqui, ok? Então é isso. Eu sugiro que vocês entrem no site e verifiquem as informações que estão lá. Bom, vamos falar de ozônio. Gente, qual que é o problema que o ozônio resolve? Quando a gente fala de tratamento de água e de efluentes, o ozônio é excelente para desinfecção. Então, ele remove odor, sabor, cor e mata os bichos. E também ele pode oxidar ferro e manganês. Ele também oxida compostos, moléculas difíceis. E como esse evento aqui, essa apresentação é feita para o setor têxtil, qual é o grande desafio do setor têxtil? É a remoção de cor. Por quê? Eles usam milhares de corantes para atingir nossas roupitas queridas, e essa água vai para a estação de tratamento e tem que ser tratada. Então, são diversos corantes e diversas cores a serem removidas. Como é que é o ozônio pelo mundo? Se a gente pegar os dados aqui da IOA, que é a International Ozone Association, que, se Deus quiser, um dia a Abrozônio fará parte dela, aqui na América Latina, será a IOA da América Latina. Um estudo até 2004 para Industrial Wastewater, né? O ozônio era usado na indústria para efluentes, tinha 71 plantas, sistemas de ozônio que usavam para efluentes na Europa, na África, na Ásia e na Austrália. Isso é até 2004. Você imagina como é que não está agora, depois de quase 20 anos disso. E aqui mostra um gráfico até 2013, o crescimento do uso do ozônio para água e para efluentes também. Então, assim, o ozônio no mundo só tende a subir. Bom, o que é o ozônio? Então, o ozônio ele é um gás, ele é formado através de uma máquina que nós chamamos de geradores de ozônio. Então, o oxigênio, ele entra nessa máquina e recebe uma descarga elétrica, tem um processo e é formado esse gás. Então, esse gás ozônio, ele é formado por 3 átomos de oxigênio, ele é um gás instável, ele tem que ser produzido em loco, né? Ali, na hora que você vai usar, você já produz ele. Em altas concentrações, ele tem cor azul, ele possui cheiro de chuva. Na estratosfera, quando acontece
um raio, que é uma descarga elétrica, ele forma ozônio lá em cima também. E essa formação de ozônio é o cheiro de chuva, que a gente sente, vai chover, tem cheiro de chuva, é esse daí. E ele é um gás extremamente forte, oxidante, que na prática significa que ele consegue puxar elétrons de outras moléculas. Quando ele puxa elétrons de outras moléculas, ele desestabiliza essa outra molécula e consegue alterar. E na cor não é diferente. Isso aqui, ó, é uma tabela de oxidação, gente. Então mostra que o flúor é o que é mais oxidante. Ele é tão oxidante que ele é perigoso até usar. Depois do flúor vem o radical hidroxila, oxigênio atômico, e aí vem o ozônio. Então, o ozônio, ele tem uma força muito maior do que um cloro, do que um hipoclorito. Ó, o cloro está aqui, o dióxido está aqui. Então, ele, na prática, significa que em menos tempo, em uma menor dosagem, ele consegue trazer um excelente resultado. Seja ele para desinfecção, oxidação, reação com moléculas difíceis de serem quebradas. E, especificamente, nesse setor têxtil, ele ataca essas moléculas aqui, que são as moléculas dos corantes. São milhares de corantes. Então, o ozônio, ele, o que ele vai? O que ele faz? Ele vai lá na ligação dupla de carbono, ou de nitrogênio também, pode ser, e ele quebra, ele puxa esse elétron do carbono e aí, consequentemente, ele quebra essa molécula. E aí, quando ele quebra essa molécula, ele remove a cor. Não é fascinante? Fala a verdade. Quando o ozônio entra em contato na água, no efluente, ele pode ter duas rotas. A primeira rota é quando ele entra em contato direto com essa molécula ou com o carbono dessa molécula, porque os micro-organismos, eles possuem carbono também. Então, o ozônio entra em contato, puxa esses elétrons do carbono. E numa molécula de corante também. Então, isso é quando o ozônio entra e vai direto lá no corante, na molécula X. Mas existe uma outra rota. O ozônio pode entrar nessa água, nesse efluente, e reagir com o íon hidroxila, que é o íon, quando são pHs mais elevados, existe uma quantidade maior de íons hidroxila. Então, o ozônio ele reage com o hidroxila e forma os radicais hidroxilas. E se a gente voltar aqui, ó, se a gente voltar aqui na tabela de poder oxidante, o radical hidroxila, ele é até mais forte do que o ozônio. Aí ele consegue reagir mais facilmente com moléculas difíceis, como de alguns corantes, que alguns são mais difíceis do que os outros. Então, aqui eu expliquei como é a reação direta, quando o ozônio reage direto com as duplas de carbono, por exemplo. E, né, aqui tem uma figura, né, que mostra que, ó, tá vendo? Isso aqui é uma molécula, temos uma dupla de carbono aqui. O ozônio chega aqui e fala, não, bora abrir isso aqui, ó. Ó, isso aqui é o ozônio, ele entra em contato com essa dupla e fica só uma simples ligação. Então, ele quebra isso. Muito interessante, né? Não é mesmo? E, além da reação direta, ele pode ter a indireta, que é isso. Ele reage com hidroxila, forma um radical, e esse radical irá reagir com as moléculas. Então, se o meu ozônio que entra na água reage com o íon hidroxila, o ozônio desaparece, ele vira radical hidroxila. Então, o tempo de meia-vida, o quanto tempo esse ozônio ficará disponível nessa água, depende muito do pH. O pH é um fator, assim, extremamente, é uma das variáveis importantes relacionadas à efetividade do uso do ozônio. Então, por exemplo, na água ozonizada terapêutica, que é usada na ozonoterapia, as águas são puras. Águas puras possuem pH mais ácido. Então, por exemplo, nesse estudo aqui mostra que se eu tenho pHs abaixo de 6, o meu tempo de meia-vida, o tempo que esse ozônio vai ficar na água é muito maior se eu tiver uma água aqui com pH mais alto. Então, esse é um estudo maravilhoso que mostra quais são as variáveis que interferem no ozônio quando ele entra nessa.
O que eu mais amo no ozônio, o que mais me chama a atenção, que me faz defender essa causa do ozônio, é que ele é ambientalmente amigável. Ele é produzido através do oxigênio. Consequentemente, ele, depois de usado, depois da sua função, ele retorna seu oxigênio. Então, ele tem essa grande vantagem. E também, quando eu uso o ozônio nesse efluente têxtil, eu reduzo os produtos químicos, porque o ozônio ele é um gás, ele vai entrar nesse efluente, ele vai fazer essa remoção de cor e, consequentemente, eu não preciso usar produto químico. Então, eu evito, eu reduzo embalagem, produção de produto químico. Quando eu uso um químico no efluente, ele forma lodo. E aí esse lodo precisa ser removido do decantador e ser enviado para um aterro sanitário. Então, é menos lodo gerado também. O ozônio é fácil de operar, porque ele é uma máquina, ele opera, ele produz esse ozônio sozinho, tipo, não precisa de um operador ali manuseando o produto químico e tal, controlando nada. E além disso, o tratamento é muito mais rápido, porque o ozônio é super oxidante e consegue ter uma ação super rápida em cima de efluentes, água, o que seja. Existe um estudo aqui, tem vários estudos que mostram a efetividade do uso do ozônio para efluentes, mas aí eu peguei um aqui que mostra, esse efluente azul. O que foi feito aqui? Foi analisado o efluente bruto, o efluente com tratamento atual, que é só um físico-químico, ou biológico, vamos conferir aqui, eu não me recordo 100%, e o efluente depois, o efluente tratado com ozônio, antes do físico-químico, lembrei, antes do físico-químico foi usado o ozônio. Então, quais são aqui os pontos mais importantes? A gente entender que o efluente tem uma cor de quase 3.000, platina cobalto, é uma unidade de cor, é esse aqui, ó, esse azulzão. Com o efluente atual, com o tratamento atual, que a gente vai conferir aqui realmente se é só o físico-químico, que é coagulação e floculação, eles chegavam, né, a uma cor de 18, e quando foi só ozonizado esse efluente, eles conseguiram chegar a cor de 124. E aí aqui mostra que quando houve a pré-ozonização, foi utilizado menos produto químico, ó, tá certo? Menos no físico-químico, coagulante, floculante e a soda foi usado menos. Consequentemente, a formação de lodo reduziu bastante, porque tudo que entra tem que sair. Então, se eu ponho um produto químico, ele vai sair como lodo. Então, aqui, ó, houve uma economia no lodo, nesse envio de aterro, para o aterro, e também, claro, uma economia financeira relacionados aos químicos. Se eu não uso mais produto químico, significa que eu vou reduzir o custo financeiro, certo? Então, aqui, o que eles foi medido aqui na tabela, que eles usavam de soda, custava, né, com a soda, eles usavam no tratamento atual 0,47 litros do produto por metro cúbico tratado, e com a ozonização baixou para 0,12. E aí vocês podem ver aqui na tabela, eu vou deixar esse estudo na descrição do vídeo, para ficar mais fácil para todo mundo entender. O que é interessante aqui? Que eles calcularam no mês o quanto isso traria de economia. Então, considerando uma vazão de 1.000 metros cúbicos por mês, o custo atual é de R$ 3,60 por metro cúbico, que daria 3.600 por mês. Aqui foi considerado também o envio para o aterro, é um custo que também foi considerado. Só considerando isso, químicos e aterro sanitário, a redução iria para metade quase, ó, de 3.600 para 1.300, até mais do que a metade. Lembrando que aqui não foi considerado os insumos do gerador de ozônio, que é o oxigênio e a energia elétrica. Então, aqui só foi um custo, uma estimativa de custo do tratamento atual com antes de fazer esse tratamento, eu ozonizar esse efluente, tá? Bom, o que é um sistema de ozônio? Porque agora, por exemplo, nesse estudo ele não falou, ele não levou em consideração o investimento inicial para você ter uma planta de ozônio e nem os insumos dessa planta para operar essa planta.
sistema de ozônio, ele é composto por alimentação, que é isso daqui, onde eu vou ter essa fonte de oxigênio, um resfriamento desse gerador de ozônio, porque ele vai aquecer, então eu preciso resfriá-lo, analisadores, a gente precisa analisar tudo isso, tem toda uma parte de instrumentação dessa planta, o tanque de ozonização, a gente precisa usar o ozônio num tanque fechado para a gente não inalar esse ozônio e, se necessário, um distribuidor de ozônio. Por que, se necessário? Porque em plantas têxtil, normalmente tem o biológico, tem o tratamento biológico. Então, o ozônio, ele fica nesse tanque de contato, o que não é usado vai retornar seu oxigênio, e aí é enviado para o biológico de novo. Então, existe um retorno, um reuso desse oxigênio, não precisa destruir, como é, por exemplo, em águas, quando é tratamento de água potável. Então, existe uma fonte do oxigênio, você pode comprar esse oxigênio do Air Liquide da vida, White Martins, ou você pode comprar uma usina de oxigênio. É importante que esse oxigênio tenha uma qualidade para entrar no gerador de ozônio. Isso aqui é um gerador de ozônio, onde eu tenho aqui os dielétricos internos. O gerador, ele funciona dessa forma, ó. Aqui estão os dielétricos, que são essas partes cinzinhas aqui, ó. O ozônio, ele vai ser produzido aqui, ó, entre a parede, que a gente chama de vessel, e o dielétrico. As descargas elétricas estarão aqui, ó, passando aqui. Então, o oxigênio entra entre esses dielétricos, recebe a descarga elétrica proveniente aqui desses dielétricos e forma o ozônio. Então, entra oxigênio, ele recebe uma descarga elétrica, essa molécula, eles são quebrados, né? É quebrado em 2 átomos. Esse átomo está perdido lá e está passando oxigênio. Ele gruda numa molécula de oxigênio e forma o ozônio. Então, aqui é mais uma ilustração de como funciona. Entra o oxigênio, ele vai receber uma descarga elétrica. Ó, temos aqui um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio. E aí forma o ozônio. Geradores de grande porte, de 100% do oxigênio que entra, cerca de 12% se tornam ozônio. O resto é oxigênio. Então, aqui é mais uma ilustração de como funciona. Temos o oxigênio aqui, passa pelo gerador, e esse ozônio em gás é injetado no tanque de contato. E, se necessário, há uma destruição desse ozônio que não foi incorporado na água. Ele pode ser incorporado, uma das formas é através desse difusor tipo dome, que são essas panelinhas que ficam no fundo do tanque, eles ficam aqui e formam essas bolhas. Quanto menor a bolha, maior a incorporação do ozônio no líquido. Então, essa é de umas formas. Existe tipo, você pode ter um Venturi, você pode ter um difusor radial que ele fica suspenso. Existe um estudo para saber qual é a melhor forma de incorporação desse gás nesse efluente ou nessa água. E aí, se necessário, existe esse destruidor de ozônio, destruir o ozônio que não foi incorporado no líquido. Então, aqui é uma foto de uma estação de tratamento de água, onde isso aqui é um tanque de contato, aqui dentro tem ozônio, e o que não foi incorporado passa por esses destruidores aqui, que pode ser catalítico, que é onde tem esses granulados de dióxido de manganês, ou pode ser térmico a 400 graus, porque a temperatura alta destrói a molécula de ozônio. Além disso, tem as partes de instrumentação, que é importante a gente controlar esse sistema de ozonização. A gente está falando aqui de plantas grandes, tipo, de mais de 10 quilos por hora de ozônio. Então, é necessário, obrigatório, ter um controle sobre essa planta. Aqui é um exemplo de uma planta lá de Córdoba, da Argentina, aquela da primeira foto que eu fiz lá. Então, aqui é a casinha do ozônio. O ozônio ele fica dentro de um local. O tanque de contato está aqui embaixo, ó. Aqui é o tanque de contato. Então, existe uma casinha onde você tem os sistemas de segurança. Se houver algum vazamento lá dentro, o gás vai ficar lá dentro. E aqui você consegue ver que está vazando alguma coisa. Então, aqui são os 2 geradores. Aqui é a injeção radial, que a gente chama, que ele está suspensa, porque nesse caso é uma água que tem ferro, e o ferro junto com o ozônio precipita. Então, se eu tivesse aquelas panelinhas embaixo, o ferro iria depositar em cima dessas panelinhas. Então, nesse caso, é um difusor suspenso.
e aqui é o destruidor de ozônio. Olha, ele fica em cima, aqui embaixo é o tanque de contato. Legal, né? E aí, minha gente, como saber o quanto pôr de ozônio quando a gente fala de cor? É complicado cor, porque cada tipo de indústria tem uma cor. Então, o ideal é fazer um teste piloto, é verificar qual é a melhor dosagem e tempo para o ozônio para conseguir reagir com a cor do efluente. Então, tem testes que são feitos em loco, tem testes que são feitos em laboratório. Esse aqui eu fiz aqui no meu escritório mesmo. Então, gente, existe várias formas de testar isso. E na hora de você escolher, de fazer o dimensionamento desse sistema, a gente chama isso. Qual é o gerador que eu preciso? Quanto de ozônio? Quais são os instrumentos? Qual vai ser o tipo de injeção que eu vou usar? A minha alimentação, fonte de oxigênio, vai ser por LOX? Vai ser por uma usina de oxigênio? Tudo isso faz parte de um estudo que é realizado, que a gente chama de dimensionamento desse sistema, verificação de quais são os melhores periféricos para que haja uma viabilidade técnica e uma viabilidade financeira desse projeto. Porque não adianta superdimensionar, trabalhar com um equipamento muito grande, com uma folga, porque o tamanho do gerador é completamente proporcional ao valor de investimento. Então, calcular esse CAPEX, que a gente chama, que é o investimento inicial, e o OPEX também, o quanto que essa planta vai despender, quanto que eu vou usar de energia elétrica, quanto que eu vou usar de oxigênio, se eu usar uma usina de oxigênio, eu vou ter que ter uma manutenção nessa usina, será que não é melhor eu alugar? Então, não comprar o normal metro cúbico de uma empresa? É toda uma inteligência, um know-how, um estudo que deve ser feito, e que, no caso, eu sei fazer, porque isso era o que eu fazia na Suez, quando eu trabalhava lá. E também, qual é o melhor gerador de ozônio? Marca X, marca Y, vale a pena? Qual é o tempo de fabricação? Tem uma lista de parâmetros que essas empresas devem atender para usar esse equipamento, escolher uma marca. Você tem que saber diferenciar qual que é melhor para a sua aplicação. Além disso, também, além de todo esse estudo, como é que é a etapa da minha consultoria? Primeiro, o cliente chega e fala, quero usar ozônio. Eu vou pedir algumas análises, vou pedir o tamanho do sistema, a vazão, uma série de coisas, temperatura, vou pegar esses dados e eu consigo montar um budget teórico. Aí eu faço esse budget teórico e apresento para o cliente, olha, teoricamente, você vai gastar 500 mil reais para implementar esse sistema de ozônio. Tá ok para você? Você acha que é ok? Lígia, tá, 500 mil. E qual que vai ser o meu valor de OPEX? Quanto que eu vou ter que pagar? Então, você vai gastar por mês 10 mil reais em energia elétrica e oxigênio. Ele vai fazer o payback dele, ele vai ver o quanto que ele usa de químicos, como é que é o tratamento dele hoje, porque às vezes ele não está atendendo o tratamento, o descarte, ele não consegue usar a água dele e ele não consegue descartar o efluente. Então, quanto custa isso, né? Então, ele pode estar comprando água de outro lugar. Então, o problema dele pode ser muito grande. Então, eu ajudo o cliente a fazer esse estudo e se ele falar, Lígia, ok, é interessante, a gente parte para o teste piloto, confirma esses valores que foram calculados no teórico, rearranja isso e aí a gente entra com o processo de escolha de empresas. Eu faço toda essa ajuda para o cliente, porque o ozônio tem suas particularidades, eu diria. Então, o ideal é ter ajuda, sim, de alguém experiente para desenvolver um projeto desse. Além disso, também, se você tem clientes que já têm um gerador de ozônio e não sabem algumas informações, como ler os dados, está usando tanto de energia, está produzindo tanto de ozônio, está coerente, está bom, está tendo uma performance ok. Tudo isso é uma coisa também, gente, que não tem muitos profissionais do Brasil que saibam fazer isso em máquinas grandes. Então, é uma das formas também que eu presto consultoria para empresas que já possuem gerador de ozônio, eu dou o meu apoio,
eu mostro quais são todas as melhorias possíveis, e também tem a parte do processo em si. Se se o cliente usa esse ozônio para uma água, tipo, que eu ponho muito ozônio e faço SIP de um sistema. Ah, Lígia, tá demorando muito para chegar na concentração que eu preciso, que o procedimento exige que tenha de ozônio na água para eu fazer o SIP. Então, eu vou lá, faço a análise, verifico a concentração do gerador, verifico a performance, calculo qual que é a injeção, a incorporação desse gás na água. Então, assim, tem todo um trabalho a ser feito. Se você é um cliente, né, é uma empresa, ou conhece alguém, ou tem vontade de aprender sobre ozônio, eu também dou consultorias para pessoas, eu ensino sobre, né, toda essa particularidade do ozônio. E eu vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp, se você quiser falar comigo. E tem o meu site também. Só entrar no meu site, lá tem todas as informações. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Falei rápido para não ficar uma coisa tão cansativa. E obrigada.